Bonito, viu? Eu não sei se no vídeo vai dar pra mostrar, mas é uma visão linda. Isso aqui é um parque. É um parque ambiental. Geralmente eu desço aqui, né? Mas agora eu vou subir. Que eu achei um lugarzinho ali, uma bênção pra soltar o cachorro. E tranquilo também, né? Não vi outros cachorros nem nada. Aqui tá até limpo, aqui era mais sujo. Mas o pessoal botaram até umas lixeirinhas aqui, ó, que não tinha. Então tem outros pontos também, outros locais com essas lixeirinhas. Boa tarde, tudo bom? Então tá ficando mais limpo. Só que não dá pra botar tudo, né? Nem todo mundo tem essa preocupação. Então geralmente eu descia lá pra baixo, é um percurso, né? Aquele caminhozinho lá que eu passei lá, que eu mostrei aquela erosão lá, ela é funda. Tem uma parte lá que é funda que você nem vê embaixo. E eu percebi que essa parte aqui de cima é sossegada. Vou soltar aqui o Baruque. Baruque livre. Então eu percebi que aqui é mais sossegado. Então eu falei assim, eu vou dar uma caminhada um pouco em um lugar diferente, né, pro dog. Então de manhã eu dei uma passada aqui, mas eu não trouxe o celular. Aqui a única preocupação que tem que tomar cuidado aqui é só cobra mesmo. Cobra e a onça, né? Porque isso é parque ambiental. Tem animais aí protegidos aí, aquela coisa toda, né? E diz que já viram até uma onça preta aí. Já viram uma onça por aí dentro aí, ela é preta, negra. Espero não encontrar ela, né? Apesar que eu até gostaria de encontrar ela. E sair vivo junto com o Baruque. Pra contar a história, né? Já pensou? Eu tô gravando aqui, ela aparece bem ali. Mas acho que a preocupação maior aqui é cobra, né? Esses lugares assim, mas fora isso tá beleza. Então aqui, ó, tem esse lugarzinho aqui que eu vim, eu percebi, ó. Bom pra treinar o cachorro. Eu não vou fazer manejo hoje. Hoje é algo mais suave, mais leve. Aí eu vi esse espaço aqui também, ó, que eu tava meditando, né? Bom pra treinar o dog. Bom pra fazer manejo com dog, né? Como eu disse em alguns vídeos, para evitar alguns problemas iniciais no manejo, né? Você tá em lugares assim mais reservados, mas com segurança, né? Então, onde as pessoas não possam te atrapalhar, aparecer outros dogs. Se for na sua casa também, um lugar na sua casa que você tem espaço ali para você fazer o manejo, no começo ali do adestramento, do manejo com dog, de obediência, é bom estar mais reservado para evitar certos problemas. Então aqui, ó, pegar uma bolinha, você jogar, ele buscar. Só que eu não trouxe. E esse manejo também não dá pra fazer assim, filmando também, né? Treino com dog, geralmente não é bom você fazer filmando. A não ser que seja outra pessoa filmando. Continuar, vou subir ali pra cima, só vim aqui pra mostrar. A não ser que seja alguém filmando e o cachorro já esteja adiantado na obediência. Porque no início é bom você estar totalmente concentrado com o dog. E ele também está totalmente concentrado. Porque filmando, às vezes você não dá a atenção que devia dar a detalhes. E o dog também, ele aproveita que você está filmando, então ele pode se distrair também. Então, olha aqui, ó, esse espaço aqui, ó. De manhã ele correu aqui, ó, foi lá na frente. Vou jogar só uma pedrinha para ele ir lá, quer ver? Baruque! Vai, garoto! Isso! Só para ele ficar mais por aí. Não é que ele vai pegar a pedrinha e vai trazer, né? Para filmar a movimentação do dog.
Vou pegar uma pedrinha aqui, é porque ele não viu eu pegando a pedrinha. Baruque! Viu? Ó. Baruque! Procura! Procura, Baruque! Lá em casa, quando eu dou o comando procura, ele sai no quintal procurando quem tá ali além da gente, tá, né? Isso não é o manejo que eu ensinei ele na rua, não. Baruque! Olha o jeito que ele fica. Aqui! Vem! Isso, garoto! Aqui também você aproveita e vai exercitando, né? Mas o físico dele. Se fosse a bolinha dele, ele ia pegar a bolinha e ia trazer. Olha lá, ele foi bem no lugar certinho, ó. Mas é pedra, então ele não vai discernir, não. Ele não vai pegar uma pedra e trazer pra cá, não. Olha só que lugar também legal, ó, pra fazer o manejo, ó. Bem reservado, bem mais tranquilo, né? Tomar cuidado também com buracos. Às vezes tem lugar assim que tem buracos e buraco fundo, que às vezes a vegetação do local ela não permite que você veja. Então tem que, geralmente esses lugares assim você deve fazer uma vistoria antes. E tem lugar que você não deve nem entrar, né? Porque, eu falei, tu pode ter um buraco, tem uma cobra ali e tal, aquela coisa toda. Apesar que essa cobra pode estar em qualquer lugar, né? Você acha que o cachorro troca isso aqui por causa de um brinquedinho pet? Você acha que o dog ele troca esse momento que ele tá aqui, ó? Por qualquer coisa material nesse contexto, pet? Você compra um tapete aí de 100 mil reais. Você acha que ele vai preferir estar no tapete de 100 mil reais? Ou ele vai preferir estar assim, ó? Solto, curtindo. Andando. Caminhando, aparentemente livremente, porque ele tá preso sobre a minha liderança, sobre o meu domínio. Baruque, ó, aqui, ó, Baruque. Você acha que o cachorro trocaria isso aqui por causa de um tapete de 100 mil reais, por causa de um brinquedinho? Um dos melhores momentos pro dog, ó. Esses momentos assim, ó. Só que você tem que ter a obediência do dog, né? Você tem que ter os comandos, chamar quando ele vir, né? Porque se aparecer qualquer imprevisto, você tem como controlar através dos comandos de obediência. Baruque, aqui, senta, senta, fica, ó, só a pedrinha, fica, Baruque, vai. Baruque, atenção, senta, 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 Baruque, senta. Tentar de novo. Vai, vai, vai. Baruque, atenção, senta, fica, senta. Muito bem. Então são um lugar muito bom pra gente ir treinando os comandos, né?
de obediência. Caso... Vai! Acontece aí um imprevisto e tem como você neutralizar a ação do dog. Ou mesmo acionar a ação do dog, caso necessário, né? Por exemplo, eu tô aqui, ó, com barulho. Aí de repente tá saindo uma pessoa dali do mato, enfim, outro dog tá vindo e você chamar ele vir, né? Você dá um comando dele parar, se necessário. Por exemplo, aqui, ó, tá passando um caminhão ali, ó. Ele foi para lá e eu dou o comando ele parar. E todas essas situações aí. Se ele tiver, ó, ele tá indo pra lá. Baruque, pra cá. Já neutraliza uma situação de risco que possa acontecer. Você poder desviar a direção do dog, caso necessário. Se houver outra situação que você ele tem que estar próximo de você, mesmo sem a guia. Baruque, junto. Então, os comandos de obediência, adestramento é segurança também. Segurança para você, segurança para o dog, segurança para outras pessoas, para outros dogs também. Baruque, senta. Junto. Baruque, livre. Falei que não ia ter manejo, mas como eu disse em outra oportunidade, em outro vídeo, em outro conteúdo, em outro contexto, né? Todo o seu relacionamento é o manejo. Todo o seu comportamento, todas as suas atitudes e todas as atitudes do dog em relação às suas atitudes também é o manejo, é um adestramento. Seja de uma forma positiva ou negativa, né? Então é difícil também para mim que tá com dog e não querer transmitir alguma informação, né? Algum conteúdo, alguma coisa assim. Você vê que ele não tá no comando junto, ele tá no comando livre. Ele tá aqui porque ele quer, mas ele não é obrigado a estar aqui não. Ainda bem que ele não é essa mordida, já pensou? Baruque, fica, senta, fica, senta, senta, Baruque, senta. E a gente vai usando as situações para treinar a obediência e em outra situação diferente do habitual do seu cotidiano, porque o dog ele entra no condicionamento. É igual a questão com os cachorros lá dos dogs assassinos, do vídeo Dog Baruque versus dogs assassinos. Então eu fiz um manejo com ele, então ele entrou no condicionamento, principalmente em relação àqueles dogs que já atacaram ele, dele atacar primeiro. Aí eu fiz um vídeo trazendo um manejo para ele não atacar, mesmo quando ele tiver no comando livre ou na prevenção de combate, que é para ele estar do meu lado no comando fica. Então por quê? Porque ele estava condicionado a ficar no comando livre e ali poderia ter um confronto ou não, porque dog quando se encontra pode um cheirar o outro ali. Baruque, vamos, livre.
livre. Pode um cheirar o outro e cada um virar pro seu lado. Eles podem brincar ou eles podem brigar. Então eu deixava no comando livre. Eu não tinha o comando de prevenção, então quando cachorros já atacaram ele não entendia muito bem o que era aquilo. E ele recebeu um condicionamento ruim, porque eu morava em lugar mais urbano e cachorrinho vinha morder ele, atacar ele, e eu conti demais o Baruch. E eu tive uma atitude errada, tem um vídeo nesse contexto. E ele entrou tipo num padrão, quando o cachorro chegasse latindo e tudo, ele tipo ficasse acuado. Aí eu fui fazendo um manejo, que eu vi a necessidade, quando ele encontrou um pitbull, o Sansão, que ele ficou só no contra-ataque, ele não teve o ataque como ele deveria. Aí eu percebi que foi por mau manejo meu. Aí eu fui trabalhando, criei um comando de prevenção de combate, a qual eu dou comando livre e deixo ele no comando de prevenção de combate, caso ele for atacado ele poder revidar. Depois eu aprofundei esse manejo para ele poder atacar primeiro, ele percebendo que o outro vai atacá-lo. E depois condicionando ele que ele não deve atacar quando ele estiver no comando livre, que ele deve estar junto de mim, porque ele já entrou no condicionamento que ele deveria ir nos cachorros. Então não é sempre que ele vai estar livre que ele deve ir lá nos cachorros. Então é um progresso, o manejo é um progresso, é um condicionamento. Por isso que eu tenho firmado e falado nos vídeos que para entender um contexto de um vídeo em si, assista no mínimo 2 vídeos anteriores, que geralmente os vídeos são continuação de uma informação, e em principal de manejo também. Então há uma progressão no manejo, tanto do aprendizado do Baruch, como no meu próprio aprendizado em levar o manejo correto para o dog. Porque da mesma maneira que o dog está progredindo, eu estou progredindo. Então quando eu tenho mais entendimento, mais compreensão de manejo, mais o dog evolui. Mas isso é consequência da minha própria evolução no manejo, porque eu não sou adestrador profissional. Então tem pessoas que querem aprender o manejo sem seguir métodos, técnicas, o passo a passo que se deve ter no manejo. As pessoas já querem ensinar coisas que elas devem ensinar, mas elas devem ensinar coisas anteriores. E para elas chegar a um determinado comportamento do dog, elas mesmas devem ter uma mentalidade diferente. Elas devem abandonar o antimanejo, isso não é fácil, entendeu? Elas devem se apegar ao manejo correto. Isso demora no nosso psicológico, nosso mesmo, a criar um padrão em nós mesmos para a gente transmitir esse padrão para o dog. E como o conteúdo do meu canal geralmente é situações adversas, geográficas, com pessoas, com os outros dogs, enfim, do dia a dia, em casa, com os vizinhos, aquela coisa toda. Então existem situações que aparecem ali e o cachorro está condicionado a um tipo de comportamento. Aí você tem que fazer um manejo para adaptar ele àquela nova situação adversa que surgiu naquele momento. Aí você tem que estar fazendo um manejo, usando a técnica, para o cachorro poder se adequar àquela situação adversa e ter o melhor comportamento naquela situação adversa. Porque existem situações que ela tem o mesmo texto, mas o contexto sim é diferente. Então você tem que ter uma percepção como é que você vai fazer para o cachorro ter a atitude a qual ele deva ter naquela situação. E para você chegar nesse nível de compreensão, você tem que começar do básico, entendeu? Das coisas básicas, para você mesmo, no seu vínculo com o dog, entendendo a personalidade do seu dog, mas você já entendendo o contexto geral do que o dog não é um ser humano e você não deve tratá-lo como tal, a questão da dominância, da liderança, e você vai aplicando as técnicas e você vai melhorando. Uma pessoa ela tem noção de dirigir um carro. Primeira, segunda, terceira, quarta, pisa no acelerador, freio e embreagem. Mas ela tem uma teoria. Quanto mais ela dirigir e exercitar os movimentos ali, para o carro se locomover, parar, enfim, e quanto mais ela andar no trânsito, mais ela vai entender o que ela deve ou não fazer. E no trânsito existem muitas situações adversas que você não aprende lá na escolinha. Então existem situações no trânsito que elas são praticamente novas para você.
E você, a partir do momento que você vai praticando ali, dirigindo e estando nos lugares, você vai compreendendo melhor como você deve agir naquela situação. Então é uma evolução. Você vai melhorando na direção e em todas as outras coisas. No esporte, na luta, pessoas que fazem concurso, né? Eles vão entendendo melhor a mecânica do concurso, da banca que vai fazer o concurso, o método de estudo. Então tudo isso é com prática. E com manejo com dog não é diferente. Então você tem que praticar o manejo, você tem que ter aquele esforço para que você, a partir do momento que você for treinando, você vai entendendo. Porque tem coisas que nós entendemos na explicação teórica, mas nós não entendemos com profundidade até o momento que nós pratiquemos aquela teoria. E tem situações que aquela teoria você pode trazer um aperfeiçoamento nela pelo seu convívio com o seu dog e pela situação de onde você mora, as pessoas que convivem na casa. Então algumas pessoas me fazem algumas perguntas, mas eu não sei quantas pessoas moram na casa, eu não sei quem é que mexe com o cachorro, eu não conheço os horários da pessoa, eu não conheço como é que é a rua que a pessoa sai, eu não conheço como é que a pessoa sai com o cachorro, eu não estou vendo como é que é o comportamento. Então tudo por conversa ali no comentário não dá para você discernir perfeitamente qual o manejo de trazer aquele dog. Agora você que está com dog, você que conhece a rua que você mora, você que sabe quantas pessoas na sua casa, quem tem contato, onde é a entrada do seu portão, como se entra, como se sai, até a posição das janelas, enfim, do corredor, se tem corredor, se não tem corredor, a rua onde você passa, os cachorros que encontra, as pessoas, qual local, qual horário, quem sabe tudo isso é você. Então, nesse conhecimento que você tem, geográfico, né, e pessoal ali das pessoas, da vizinhança, você pode trazer o manejo de acordo com essa realidade sua. Eu trago o manejo de acordo com a realidade do Baruch. Ele não está no comando junto, ele está no comando livre, ele está andando aqui porque ele quer. Ele está no comando livre, então ele pode andar junto ou pode ir caminhar para frente onde ele quiser, enfim. Então eu estou transmitindo aqui o conteúdo do Baruch, da realidade dele, da minha realidade. E algumas pessoas que se identificam, elas vão absorvendo esse conhecimento, né, e transmitindo aos seus dogs. Ou simplesmente acham interessante e gostam de ver os vídeos, aquela coisa toda e tal. E como eu transmito uma realidade mais do nosso dia a dia, então por isso que algumas pessoas se identificam muito mais com o canal e com as informações. Porque poucos canais passam aquele conteúdo em relação a outros dogs, né? Mas você não vê esse manejo. Prevenção de combate, do combate em si, se necessário. Né? Fala muito de evitar aquela coisa toda, mas tem hora que o combate entendeu? Não tem como você evitar. Por exemplo, eu tô aqui com um Baruch aqui, ó. Ali embaixo aí, eu passei uma vez e o senhor, ele falou que o pitbull dele fugiu. Já pensou se eu tô passando com o Baruch na hora que esse pitbull dele foge? Imagina esse pitbull solto aqui, ó. E ele já vem de lá já para pegar o Baruch. Você tá entendendo? Ou qualquer outra situação nesse contexto. Ele tá no comando livre lá, tá de boa, e de repente aparece um cachorro lá, entendeu? E ataca ele, não tem nem como eu estar lá perto lá para me impor. E dependendo da situação, tem situação, como vocês viram nos vídeos anteriores, que tem como você se impor. Mas tem situação que se você se impor, o cachorro te ataca. Entendeu? Você se impor em cima do cachorro, então tem que saber se impor. Porque você tem que perceber se dá para se impor ou se não dá. E esse aí é uma prática. Então tem dog que não dá para você se impor. Por exemplo, tem situação, mas eu tô aqui com o Baruch. Dependendo do dog eu perceber que ele não vai ceder a minha liderança, a minha dominância, eu já tenho que deixar o Baruch acionado para o combate. Entendeu? É o Baruch que vai resolver essa situação a princípio. Então, dois cachorros brigando, você entra no meio dele. Você pode cair no meio dos cachorros. E os cachorros começam a morder você. E você que devia estar, né, numa condição de poder usar uma estratégia para separar, vai estar numa situação de você não vai poder separar. E você vai estar se defendendo a si mesmo. Então, reforçando mais uma vez, questão de confronto de cachorro, calma, paciência. Tem vídeos aí falando como é que você deve agir, entendendo? E qual a sua atitude correta. E você usar a sua inteligência aí para que possa evitar fatalidades piores. Porque muitas vezes a fatalidade ela vem
mas ela pode ser evitada e até fatalidades piores se você tiver uma prática do entendimento da teoria do manejo correto. Beleza, gente? Já falei muito, tá escurecendo aqui e eu vou para casa. Fique com Deus, tudo de bom. Baruque! E garoto! E boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Uma coisa que eu queria falar é... Hoje, mais cedo eu encontrei uma pessoa, né? Fui comprar um leite e essa pessoa falou que tinha um box e um vira-lata, né? Numa chácara. E ele falou que quando ele chegou lá, esse box tava arrancando o olho do cachorro. E disse que as pessoas foram tentar separar e não estavam conseguindo. E ele tinha um rojão lá, ele estourou um rojão e deu certo, o cachorro soltou. Pra vocês verem, né, as pessoas nesse contexto aí que o dog box não faz guarda, não faz proteção, se dá bem com outros cachorros, aquela coisa toda que mostra alguns vídeos nesse conteúdo, né? Mas desde quando eu sou adolescente, e olha que tem um tempinho já, os box que eu via, que eu conhecia as informações, era tudo assim. Tudo dog de guarda e proteção e geralmente dogs brigador com outros dogs. Porque o Baruque, o box em si, ele gosta muito de morder. Eu tenho um vídeo que eu fiz nesse contexto também, explicando sobre isso. E depois que ele toma prazer ali de morder alguma coisa, alguém, aí já era. Aí só o manejo correto mesmo para poder dominar o dog e levá-lo a morder só realmente se necessário e soltar se necessário. Então você vê, a pessoa veio, Deus iluminou, né? Estourou um rojão, o cachorro soltou, mas disse que estavam batendo no cachorro, batendo, e o cachorro não soltou. E box, não era pitbull, podia ser vira-lata também. Então a melhor técnica para soltar o cachorro do outro é usar uma alavanca. Você pegar um pedaço de pau e botar dentro da boca do cachorro e fazendo a alavanca e encostar, se necessário, a pontinha na goela do cachorro. Você encostando ali, você que é o dono, né? Ou mesmo que não, se você tiver coragem, porque o cachorro vai abrir a boca, mas tem que puxar o cachorro, porque senão ele vai voltar para o ataque. Então, agora, se você tiver o comando dele soltar, aí fica mais fácil. Você tem o comando dele soltar, o comando dele ficar, dele sentar, foi igual quando ele encontrou o Sansão. Ele estava ali com o Sansão no confronto. Quando o dono conseguiu pegar o Sansão, eu dei o comando pro Baruque, né? E falei para ele sentar, ele ficou sentado lá quieto. E ele foi bem na hora que ele queria brigar. Entendeu? Na hora que ele queria brigar, ele queria atacar o Sansão. E eu dei os comandos para ele sentar, ele ficou quieto, ele ficou me olhando. E o camarada pegou o cachorro dele lá, o Sansão, e levou para dentro. Então os comandos nessas situações funcionam muito. E muito bem. Baruque, agora eu vou dar o comando junto. Agora ele tá no comando junto, não tá mais no comando livre. E agora, gente, eu vou para casa. Beleza? Falou, tudo de bom. Obediência traz livramento. Quando você tem a obediência do dog, você tem dominância, liderança sobre ele, dá livramento. Então, se você tem os comandos de obediência, eles trazem livramento para o dog, traz livramento para você, traz livramento para outras pessoas. Então, se obediência terrena traz livramento de fatalidades, o que dirá de uma obediência espiritual? Então, algumas pessoas veem os mandamentos de Deus como algo chato ou algo ruim. Às vezes, tem pessoas jovens que vê a obediência aos pais como algo ruim. Mas se a obediência com os pais dá livramento, imagine obedecer a Deus, que conhece todas as coisas. Porque os pais, eles pressupõem que vai acontecer alguma coisa. Mas pode acontecer ou não. E geralmente quando o filho desobedece, acontece. Pode estar na idade que for, geralmente acontece.
mas pode não acontecer, como tem situações que não aconteceram. E Deus que sabe todas as coisas. Então quando Deus ele dá uma ordem, Ele não nos força a obedecer. A obediência em relação a Deus, ela é opcional. O dog, nós condicionamos ele a obedecer. Deus, ele não nos condiciona a obedecer. Mas nós temos a opção de sermos condicionados pelos mandamentos de Deus, a obedecer a Deus de uma forma voluntária. E a obediência a Deus dá livramento. Se a obediência terrena, dos pais terrenos, ainda em relação ao manejo com o dog, dá livramento, a obediência a Deus dá muito mais livramento. Então, Deus, Ele nos manda, se nós vamos obedecer ou não é conosco, nos arrependermos dos nossos pecados e nos converter das nossas iniquidades em Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma. E essa obediência dá livramento da alma. E não é um livramento momentâneo, é um livramento eterno. Porque a condenação da desobediência a Deus, não tendo Cristo como único Senhor e Salvador da alma, é uma tragédia, é uma fatalidade permanente. E Deus quer nos livrar dessa tragédia. Deus quer nos livrar dessa fatalidade. Por isso Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos escapar dessa tragédia, dessa fatalidade, que é a perdição da alma. Então, quando Deus dá um mandamento, não é porque Ele quer ser o bonzão, não, o gostosão, não. É porque Ele quer nos livrar de uma fatalidade, de uma situação a qual vai trazer um mal para a gente. Quando o homem desobedeceu a Deus, ali no Éden, trouxe uma tragédia, trouxe a morte, e tudo que leva à morte, enfermidade, doenças, acidentes. Então, todo tipo de coisa ruim é consequência da desobediência. Então, na desobediência sempre tem uma consequência ruim, seja ela terrena ou espiritual. E toda obediência tem uma consequência boa. Pode não parecer, mas o que importa é o fim das coisas. O povo de Israel estava saindo do Egito. E eles foram para a frente do mar. Alguém poderia falar: nós estamos obedecendo a Deus e Deus nos colocou numa situação difícil. Aquela situação difícil ali era para os homens, não para Deus. E aquela situação difícil não era para destruir o povo de Deus, os obedientes. Aquela situação ali era para destruir os inimigos de Deus, os desobedientes. Porque o inimigo, ele nos persegue. E Deus, ele nos dá uma direção. E tem momentos que parece que a gente está num beco sem saída. E nós estamos obedecendo a Deus. E nós ficamos como que perplexos. Mas dentro daquela direção de Deus tem um escape. Deus abre um caminho para você passar no meio da dificuldade e não ser atingido pela dificuldade. Você passa pela dificuldade, mas a dificuldade não te destrói, mas destrói os seus perseguidores. Porque
só pode passar ileso no caminho do Senhor os obedientes. Os desobedientes não podem passar pelo caminho do Senhor, ele se fecha. Cuidado, cuidado. Cuidado, junto. Os desobedientes, eles ficam pelo caminho. O mar se abriu para o povo de Deus passar. Mas quando o exército de Faraó foi passar, o mar se fechou. A dificuldade o sucumbiu, mas não sucumbiu aqueles que confiaram em Deus. Então, se você tem Cristo como único Senhor e Salvador, você pode até passar pela morte, mas a morte não vai te sucumbir, porque Deus em Cristo te dá a vida eterna. Agora, aqueles que não têm Cristo como único Senhor e Salvador, quando eles passarem pela morte, eles vão sucumbir. E não vão ter a vida eterna, porque viveram na desobediência contra o Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador da alma. Beleza? Fique com Deus. Essa meditação é feita com muito amor, viu? Ela não é feita para tirar o seu dízimo, nem a sua oferta, nem para você fazer inscrição no canal ou qualquer coisa a qual eu venha ter algum benefício terreno. Essa palavra é voltada para todo o benefício da salvação da sua alma. Falou, tudo de bom, com Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejarás por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então
Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia na mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo.